meu nome é Ana Condé e hoje nós vamos falar sobre brincar. Você sabe brincar com seu filho? Você gosta de brincar com a criança? Você gosta de ter esse momento de brincadeira? E o que você entende por brincar? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e apresentar atividades, histórias e músicas que podem te auxiliar nesse momento. A palavra brincar vem do latim vinculum, que significa criar laços, ligar-se. E a brincadeira para a criança é como ela se liga nesse mundo, como é que ela se conecta em estar aqui nesse mundo, né? E se liga também com as pessoas, que ela cria laço com as pessoas. O que a gente quer mostrar é que brincar não necessariamente é aquilo que as pessoas acreditam que é engessado, a pessoa está sentada e está ali brincando com a criança, ou está correndo brincando de pega-pega com a criança. Isso é uma forma de brincar e é uma forma de brincar muito válida também. Mas eu quero mostrar para vocês outras formas de brincar também com sua criança, para que você possa trazer isso para o seu dia a dia e encontrar esse tempo nos afazeres da casa, que seja na hora antes de dormir, em um momento que a criança está passando por um descontrole emocional, né, alguma birra. Então, assim, você pode trazer brincadeiras em vários momentos do dia para estar auxiliando aquela criança. A criança aprende pelo brincar. O brincar é o trabalho da criança. Então é importante para a criança ter essas vivências de brincadeira. Uma coisa que é interessante de observar é o ambiente em que a criança brinca. Você tem espaços de brincar na sua casa? Você tem ambientes em que proporcionam um brincar imaginativo da criança? Às vezes a criança não consegue, muitas vezes, né, brincar sozinha. Mas a gente ter ambientes na casa que proporcionam esse brincar e incluir a criança também nas atividades da casa, e os pais também fazerem atividades que tenham significado para a criança, auxiliam nesse brincar. Mas o que é isso tudo, Ana? Então, começando. A criança, às vezes, tem muitos brinquedos. Ter muitos brinquedos, a criança fica igual aquela pessoa que tem vários sapatos ou várias roupas e não sabe qual que vai usar. Ai, nossa, não tenho nada para brincar, né? Acontece isso. Ai, não tenho nada para usar, né? Então, assim, a criança se sente assim também. E é muito mais divertido, às vezes, para ela pegar uma caixa que está lotada de brinquedos e jogar tudo no chão do que realmente brincar com aqueles brinquedos que são queridos, que têm um sentimento. Então, é importante a gente organizar, primeiramente, os espaços de brincar da criança. Tem muitos brinquedos, quais são as qualidades, quais são os valores que esse brinquedo transmite para a criança? Condiz com os valores que você quer construir dentro da sua família? A gente observar, por exemplo, bonecas. As bonecas às vezes são muito maquiadas, muito produzidas. Ela é realmente um bebê, uma boneca, ou ela é uma pré-adolescente em miniatura? Né? A gente observar essas coisas, o que a gente quer trazer para a criança, para auxiliar no brincar da criança. Isso reflete no brincar da criança. E quando possível, criar espaços de brincar na casa, que proporcionam para a criança o imitar do adulto. A criança muitas vezes ela vai imitar o adulto. Ela vê um adulto limpando alguma coisa, ela vai querer pegar um pano e limpar também. Varrendo, ela vai querer varrer também. Para ela tudo é uma brincadeira. Então às vezes você põe uma caixinha de papelão no chão da cozinha e dá uma panelinha, uma colher para a criança, fala para ela cozinhar, para ela aquilo ali é um forninho. Então ela tá no fogão cozinhando e tá fazendo a comidinha dela também, e aí vocês podem cantar uma música. Então assim, dá para você trazer essas atividades que a criança pode imitar. Um pai, você pode perceber até que às vezes a criança imita o pai ou a mãe no computador, né? Não, eu tô no computador, porque elas veem a gente fazendo isso, né? Está trabalhando no computador. Mas o importante que eu quero ressaltar é que essas atividades, que são atividades que o ser humano faz assim já desde muito antigamente, né, que é o quê? Cuidar da casa, cuidar de uma horta. Se você não tem uma horta, você tem uma plantinha, que seja um cactuzinho ou uma suculenta que você tem na sua casa, dar água para ela, aí lavar a louça. Então todas essas atividades são atividades que a criança vê movimento, a criança é movimento, né? Então, assim, ela vê e ela quer imitar isso na brincadeira. Isso é muito importante para ela ter e ver essas atividades. Que às vezes a mãe aproveita, a criança está dormindo, já vai correndo fazer as coisas, e aí a mãe já fica cansada quando a criança acorda, e a criança ainda quer brincar e quer atenção, né? Então, assim, você fazer essa atividade na frente da criança e tá cantando, vocês podem contar uma história. Se a criança quiser auxiliar, você pode deixar ela auxiliar também. Isso tudo enriquece o brincar da criança. E mais pra frente, isso auxilia a criança a conseguir brincar sozinha também.
Você pode também fazer um rodízio de brinquedos, se a criança tem muitos brinquedos, né? Se tiver brinquedos em demasia, você pode pegar alguns, doar, fazer uma doação para alguma criança que não tenha tantos brinquedos, e guardar alguns para poder fazer um rodízio. Você pode guardar brinquedos especiais para dias especiais, por exemplo, um dia chuvoso, que vocês não podem ir lá fora, passear num parque, passear na pracinha. Aí você tira aqueles brinquedos da gaveta para a criança poder brincar com eles, que vai ser uma novidade. Ou brinquedos que você utiliza só quando você vai, por exemplo, num consultório com a criança e a criança tem que concentrar. Então, assim, apresenta brinquedos que ela não tem o contato durante o dia a dia dela. Ou que se você vai esperar no restaurante, você pode levar giz de cera para poder colorir com as crianças. Então, assim, tem algumas coisas que você pode fazer, algumas atividades, né? E isso tudo tá dentro do brincar. E a gente lembrar também que a criança, ela não precisa do brinquedo, porque tudo que a criança pega vira um brinquedo. Uma colher na mão da criança vira um personagem, um pedacinho de madeira na mão de uma criança pode virar várias coisas. Então, assim, a indústria precisa das crianças para poder vender os brinquedos. A criança mesmo, ela não precisa dos brinquedos. Ela já é um ser criativo e imaginativo. Ela gosta dos brinquedos, né? Ela gosta de brincar. Então, ela vê um brinquedo, às vezes ela se identifica e quer brincar. Mas é importante a gente observar isso, né? Qual a imaginação que está sendo reverenciada, né, no quarto da criança? Porque às vezes a gente vê um Homem-Aranha, o Yoda, o Hulk, Patrulha Canina e outros milhares de brinquedos que os adultos inventam, de desenhos, né, que os adultos inventam. E aí qual que é a imaginação que está sendo reverenciada ali? A da criança, né, ou a de Hollywood? A gente observar isso. Ter brinquedos que são brinquedos que permitem à criança utilizar a imaginação. Brinquedos que auxiliam a criança a utilizar a imaginação proporcionam um brincar para a criança mais centrado e mais prolongado. Que é um brinquedo que ele só faz uma coisa, um brinquedo que brinca sozinho e ele perde o interesse rapidamente. Então é legal, você vai passear num parque com a criança ou que seja numa praça, vocês podem recolher folhas, vocês podem recolher pedaços de gravetos. Se você tiver algum pinheiro perto, vocês podem recolher as pinhas, pintar e fazer árvores para uma floresta com a criança. Então, assim, diversos materiais, eles possibilitam isso da natureza, né? Possibilitam um brincar criativo. Você pode aproveitar, nós agora entramos na fase de outono, por exemplo. Você pode recolher folhas do chão, né? Trazer isso da observação para a criança, que as folhas agora tem mais folhas no chão. Aí vocês podem recolher as folhas que vocês mais gostarem e vocês podem pintar quando chegarem em casa as folhas e fazer tipo um mobile, né? Para poder colocar em algum lugar da casa, trazendo isso desse ritmo, né, da natureza, que a gente fala da importância do ritmo para a criança. O ritmo traz segurança para a criança. Então, você fazer atividades que se relacionem com as épocas do ano são muito enriquecedoras para ela e trazem isso, né, de que o ano tem as 4 estações. Essa é uma das atividades, né, de outono que você pode fazer, recolher folhas e fazer pinturas com elas. Você também pode recolher gravetos e fazer anões de jardim. Esse é o Jefferson e esse é o Noel. Eles são primos, são 2 anões de jardim que eu recolhi. O Noel era um galho de uma jabuticabeira e o Jefferson eu encontrei um galinho quando eu estava passeando na rua. Então você pode pegar com a criança, escolher os galhos e fazer um anão de jardim. Depois você coloca, né, na plantinha que você tiver em casa e fala que ele vai morar lá e que eles cuidam das plantas. Então, assim, você pode trazer essa história e fazer os anões de jardim com a criança. A criança gosta dessas atividades. E é um tempo que você está ali com a criança, né, cultivando a criatividade dela, a imaginação e esse momento artístico, né, que é importante a gente trazer momentos que a criança vai extravasar a energia, né, que é o que a gente fala, que ela vai puxar e vai correr, vai pular corda, mas momentos que ela solta o ar, que ela escuta uma história, que ela brinca com massinha de cera de abelha, que ela faz uma pintura, que ela faz um desenho. Então é importante a gente trazer essas atividades para a criança. O brincar imaginativo, então, ele começa pela imitação. A base dele é a imitação da atividade do adulto, né? Então é importante, igual eu falei, a gente trazer essas atividades que sejam significativas para a criança. Por exemplo, um bebê de 6 meses, ele aprende a dar, por exemplo, um tchau, balançar a mãozinha, por conta de ver o adulto fazendo isso com ele. Então, ele imita primeiro, antes dele poder depois criar alguma outra coisa, né? E aí, a partir dos 2 anos, então, a criança pega essa gama de experiências que ela
recolheu e vai reproduzindo na brincadeira dela, inventando seu próprio mundo. Então é importante a gente trazer essas atividades que têm um significado para a criança. E estudos têm mostrado que esse faz de conta da criança auxilia no desenvolvimento das funções executivas da criança, que auxiliam ela a regular suas próprias emoções e saber lidar com as situações e com as outras pessoas. Nós vivemos numa era em que as crianças sabem tudo sobre a devastação da floresta, ou que sabem sobre a camada de ozônio, e sabem sobre o aquecimento global, e sabem sobre um monte de outras informações, mas elas não sabem nada sobre o próprio jardim da casa delas, ou sobre o gramado que fica no passeio da casa delas. Elas nunca procuraram minhocas na terra, elas nunca viram um ninho de um passarinho de perto, viram os ovinhos, ou viram quando os ovos eclodem, né, e se transformam em pequenos passarinhos, que eles ficam com os biquinhos para fora. Nunca subiram numa árvore, nunca sentiram a lama na mão. Então, assim, o que eu acho que é importante a gente tentar trazer de volta para as crianças essa brincadeira sensorial de vivenciar a natureza. Se você não tem a oportunidade de morar numa casa com quintal ou num lugar que tem a natureza próxima, tem esse hábito de levar a criança para brincar na natureza. A natureza reconecta a gente como ser humano e acalma a gente, deixa a criança e deixa o adulto menos ansioso. Então, ter momentos na semana, que seja no fim de semana, e que não precisam ser o dia inteiro, mas momentos em que a criança tenha esse contato com a natureza, ela possa brincar na areia, ela possa brincar na terra, ela possa brincar com a água, ela possa ver minhocas, ver insetos, né? Ela ter essa convivência, né, com a natureza, que é muito importante para ela. A criança, principalmente até os 7 anos, a gente às vezes está trazendo tantas informações, ela fica muito mental. E a criança nessa fase, ela tem que sentir o que é estar nesse mundo, ela tem que explorar, subir numa árvore, olhar para as folhas, saber não conscientemente, você não tem que ficar, olha, essa folha aqui é de manga, você reconhece, que eu tô falando, não trazer muita coisa mental para a criança, currículo, né? O currículo da criança pequena é a própria vida. Ela, pela experiência, ela vai ver que a folha de manga, às vezes, se ela subiu num pé de manga, teve essa vivência, é diferente da folha de um pé de goiaba. A casca do tronco de um pé de goiaba é diferente da casca do tronco de um pé de manga. Mas como que ela reconhece isso? Vivenciando, tendo essa experiência de experimentar, subir numa árvore, encostar numa árvore, ver as folhas. Então, assim, a gente poder proporcionar para o brincar da criança momentos com a natureza enriquecem, acalmam a criança, centra ela. Às vezes a gente traz muita informação, as crianças ficam muito agitadas. Então, o que é interessante a gente fazer é deixar a criança vivenciar e estar aqui nesse mundo sem muitas informações que às vezes deixam ela até preocupada. Ai, meu Deus, que ela não consegue entender como o adulto entende. Até às vezes a gente, como adulto, fica preocupado. Imagina então uma criança. Então, proporcionar para a criança esses momentos que fazem parte do brincar dela, ela ter essa convivência com a natureza, cria um brincar sadio e desenvolve uma criança saudável. A música é uma forma de expressão humana. Não existe uma civilização que não tenha produzido algum tipo de música. E a música, ela circunda a criança desde quando ela está na barriga da mãe, através da voz da mãe, do coração, né, da mãe, das batidas do coração da mãe. E quando a criança nasce, muitas vezes é instintivo a gente cantarolar para uma criança que está choramingando ou chorando, né? Ou falar algum versinho, alguma riminha, né? Que às vezes conhecia da infância. Então, assim, trazer as cirandas às vezes, né? Que são mais conhecidas também. Então é importante a gente trazer música, a gente fazer música com a criança. E a forma mais enriquecedora que você pode fazer nesse momento com a sua criança é você cantar para a sua criança. Que é uma coisa orgânica, você está aqui presente, está transmitindo aquele amor, aquela energia, nutrindo aquela criança, né? Então, assim, é importante você procurar tentar cantar, fazer esse compromisso com você de pensar, então eu vou cantar que seja uma vez por dia, eu vou cantarolar, não precisa nem ser uma coisa complexa. Eu vou cantar 2 notas. Tá, 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 tarararam, pá. 2 notas que sejam, você está cantando para sua criança, você está nutrindo. E a música pode também ser trazida para você poder fazer atividades da casa, porque transforma aquela atividade em algo divertido na visão da criança também.
E você pode utilizar as músicas para mostrar que está na hora de fazer alguma coisa. Por exemplo, em vez de você falar, meu filho, agora está na hora da gente dormir, vamos dormir, ou está na hora de tomar banho, vamos pro banho, você pode trazer isso na forma de uma música. Igual, por exemplo, a gente ensinou a hora de lavar as mãos. A mãe, em vez dela chegar e falar, filho, vamos lavar a mão toda vez, ela já pode já trazer a música. Vou lavar minhas mãos sujas estão. E ela mesma vai indo pro banheiro e vai lavar a mão. E a criança vai entendendo através da música que tá na hora de fazer alguma coisa. Então é legal você poder trazer, através das músicas, esses momentos, essas transições, né? Para poder auxiliar a criança a seguir, a saber, olha, tá na hora disso. Sem ficar muita falação na cabeça da criança. Ela vai entender como uma forma de brincadeira também. Então procure trazer música para o seu filho, que isso também enriquece a brincadeira dele. Uma forma de te auxiliar com essas músicas é através da nossa playlist. A gente tem uma playlist de músicas no YouTube e a gente tem os destaques no Instagram também, que tem algumas músicas que você pode aprender, que você pode escolher, aí você escuta, não precisa colocar eu cantando para a criança. Coloca um fone de ouvido, vai aprender na música, vai cantarolando e canta para sua criança, traz para o dia a dia dela essas músicas. Uma música que você pode trazer para poder trazer essa coisa do outono para a criança, né, desse ritmo anual das estações, é uma música de outono que chama Canção do Outono. É uma música pentatônica, eu vou estar utilizando o Cantale para poder demonstrar para vocês. E essa música fala, né, sobre a brisa suave que sopra no outono. Aqui no Brasil o céu é de outono, principalmente aqui na região onde eu moro, em Minas, né? Não sei se em todas as regiões, o céu é bem azul e as folhas caem das árvores e fala isso, né, na música também. E você pode trazer gestos, que a gente fala da importância de trazer gestos para a criança também quando você está cantando. Então você pode trazer gestos, é o que eu vou demonstrar, e as folhas caindo, você pode fazer as folhas caindo com suas mãos, e a brisa também. Então ensinar isso para a criança. O céu bem azul chegou junto com o outono na copa das árvores, brisa bem suave. Faz as folhas caírem. O céu bem azul chegou junto com o outono na copa das árvores, brisa bem suave. Faz as folhas caírem. Até o arrumar dos brinquedos pode ser transformado numa brincadeira para uma criança. Ao invés de você ficar, filho, vamos guardar os brinquedos, você pode trazer uma música, por exemplo, como a gente tem falado. Você pode trazer a história do Velho Gnomo, que também está nas nossas playlists e no nosso destaque de histórias. Aí você pode contar a história e você pode controlar a música do Gnomo enquanto você está fazendo a atividade de guardar os brinquedos. Ou você pode fazer uma brincadeira com a criança, tipo, o macaco disse para você guardar aquele livro e vir pulando igual um coelhinho, aí a criança vem. Ou vocês podem fazer que vocês são animais e cada um pega de uma forma. Ou você pode entrar naquele universo da criança, se ela está brincando ainda, aí você quer, por exemplo, varrer a sala e a criança está brincando com os carrinhos na sala, você pode falar, motorista, o senhor pode estacionar esses carros do outro lado ali daquela rua, porque aqui vai passar o pessoal da limpeza para poder fazer uma faxina aqui nessa rua que está precisando. Então, assim, entrar nesse universo imaginativo e criativo da criança e dar continuidade a essa brincadeira da criança, auxilia ela a querer fazer a atividade. E outra coisa que é interessante observar é que a vida da criança é importante trazer o ritmo para ela. A gente vem falando da importância do ritmo para trazer segurança para a criança. Então, a hora do arrumar é você procurar colocar essa hora fixa no momento do dia, porque a criança já sabe, olha, tá entardecendo, tá na hora da gente arrumar os brinquedos. Minha mãe daqui a pouco vai chegar cantando a música, por exemplo.
Então isso traz previsibilidade e cria segurança. E a criança, depois que ela acostumou com esse ritmo, ela nem vai ficar questionando muito esse momento do arrumar, porque ela já sabe que está na hora. Então você pode utilizar dessas brincadeiras para poder auxiliar a sua criança a querer fazer as atividades também. Que é isso que a gente tem falado. Você não precisa necessariamente só sentar para brincar com a criança ou ficar correndo brincando de pega-pega ou pique-esconde. Você pode trazer brincadeiras para vários momentos do dia. Ah, Ana, mas eu não tenho muito tempo, assim, meu tempo é muito corrido, eu trabalho fora, como é que eu vou ficar fazendo esse tanto de coisa com a criança? E essas atividades que a gente tem trazido é exatamente para isso, para te auxiliar, porque em 15 minutos você consegue fazer às vezes alguma coisa com a criança, tirar ela às vezes de uma situação de birra, né, de descontrole emocional, ou auxiliar a criança a guardar alguma coisa que vocês estão precisando sair. Isso pode contribuir e fazer a criança, o dia a dia da criança mais fluido, mais harmônico, sem muito chororô, sem muita birra, né? E você auxiliar aquela criança, às vezes ela tá lembrando daquilo durante o dia todo. Olha, hoje a gente guardou os brinquedos igual um coelhinho, né, por exemplo. Então você buscar a criança na escola, vocês estão dentro do carro, você pode aproveitar e contar uma história para a criança no carro, ou fazer alguma brincadeira. Meus olhinhos veem alguma coisa verde, aí a criança vai tentar descobrir. Então assim, tem diversas atividades que você pode trazer e colocar em pequenos momentos do dia, coisa de 3 minutos, 5 minutos, você consegue fazer uma atividade com a criança. E não são coisas muito elaboradas que precisam que a pessoa gaste muito dinheiro, tenha não sei quantos materiais, são coisas simples que você pode ir agregando no seu dia a dia. E que essas atividades não são só para mães que ficam em casa com criança. Pode ser para você também, que trabalha, que às vezes tem que sair cedo, chega em casa mais tarde e que o dia a dia é muito corrido. O método Jardim do Tempo, ele traz essas atividades de uma forma lúdica, né? A gente tem falado da criança no primeiro setênio, que é até os 7 anos, né? Então, assim, porque a criança, ela vive nesse universo de imagens. Se a gente comunica com ela por meio de uma história, a criança não quer escovar o dente. Aí a gente pode falar de um tubarão que estava com os dentes muito sujos e morava no mar e ninguém queria chegar perto dele porque ele estava com um bafo muito gigante. Sei lá, inventa uma história e você traz aquela imagem para a criança, aquilo auxilia a criança a compreender e às vezes auxilia ela até a querer cooperar com aquele momento. Então, assim, a gente tem trazido essas coisas para te auxiliar a trazer mais harmonia para esses momentos de transição, momentos de birra. Um exemplo, por exemplo, a criança às vezes está chorosa, né? Ela estava querendo alguma coisa, você não deu. Você pode trazer alguma história para ela de que tem algum movimento. Um exemplo disso é a história do Pezico e Pesaco, que aí você começa, Pezico e Pesaco, 2 anões dentro do saco. E a criança já vai olhar para aquilo ali. Então, assim, você tira o foco da criança, daquele sentimento, você compreende o que ela está passando, né? E depois você tira o foco, muda o foco, traz uma brincadeira. E agora eu vou mostrar para vocês, então, essa brincadeira da Pezica e do Pesaco. Pezica e Pesaco, 2 anões dentro de um saco. Esta é Pezica e este é o Pesaco. Pezica tem uma fita na testa e o Pesaco tem um chapéu pontudo. Lá vão eles para uma grande festa. Eles dançam tão certinho, os passos bem pequenininhos. E depois volta Pezica e Pesaco para dentro do saco. Mas o saco era furado e lá você vê Pezica e Pesaco. Eu vou compartilhar com vocês 5 aprendizados pela brincadeira, 5 coisas que a criança aprende através do brincar. Primeiro, a criança aprende através da brincadeira o que é estar aqui nesse mundo. Ela aprende a se relacionar com as pessoas. Às vezes tem um colega que está brincando com ela, então ela está aprendendo a se relacionar ali. Ela aprende sobre as leis da física, não mentalmente, mas assim, pelo fazer. Ela sabe que se ela jogar alguma coisa, o negócio cai no chão. Ela percebe que o material do papel é diferente do material de madeira, por exemplo, vai percebendo texturas. Então, ensina a criança a compreender e a se relacionar nesse mundo. Segundo, a brincadeira auxilia no desenvolvimento cinético e cognitivo da criança, auxilia na resolução também de problemas da criança. Às vezes alguém quer ser um personagem e o outro colega também quer ser o mesmo personagem, ela tá ali, os 3, né? Como é que eles vão resolver aquela situação? Ou às vezes algum brinquedo que sumiu e ela tem que resolver aquilo ali. Então, assim, a brincadeira auxilia nesse desenvolvimento de tramas. Às vezes eles criaram
uma história, eles têm que resolver aquilo ali do dragão que está chegando para quebrar o castelo, sei lá, alguma coisa assim. Então a brincadeira ela auxilia nesse desenvolvimento da criança, bem como desenvolve as aptidões linguísticas da criança. A criança se comunica através da brincadeira, ela fala frases, ela trava conversas entre os próprios personagens, até brincando sozinha. Terceiro, tem a ver com o primeiro, porque também tem a ver com se relacionar, mas auxilia a criança a administrar as frustrações. O que é estar ali? Às vezes não tem tal brinquedo, às vezes tal brinquedo tá com um coleguinha, eu tenho que administrar porque eu queria aquele brinquedo, né? E administra também as alegrias da criança, os propósitos e a determinação da criança. Quarto, auxilia na automotivação da criança e encoraja ela a ter empatia pelos outros e também pela brincadeira. Ela está brincando ali, ela está criando um universo, às vezes situações em que ela vai ter que desenvolver e resolver, às vezes, aquilo ali. Às vezes ela traz para a brincadeira dela até momentos e coisas que ela está vivenciando na vida. Então, assim, o brincar também auxilia nesse propósito. E quinto, o brincar une a cabeça, as mãos e o coração, né? No fazer do brincar ali da criança, ela tá focada e ela tá concentrada naquela brincadeira e isso trabalha esse desenvolvimento da criança, né? Esse desenvolvimento completo da criança. E o brincar em si, ele nunca desaparece nem da vida do adulto. Um cientista, ele tá fazendo um experimento, né? Às vezes a gente pode pensar, não, aquilo ali é muito sério. Para a criança, o brincar dela é muito sério, é uma forma que ela está experimentando, ela está desenvolvendo, ela está testando algo, testando será que se eu jogar isso aqui vai cair? E se eu jogar essa coisa diferente, será que vai cair também? Então ela está testando as ideias, hipóteses e comprovando, como se fosse um pequeno cientista também. Então isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, para mais para frente ela também ter essa vontade de conhecer, de explorar e de querer saber as coisas. É importante você trazer atividades que fazem a criança extravasar a energia dela, né? Que ela puxa o ar, ela corre, ela pula corda, ela pula amarelinha, ela escala uma árvore, ela gosta de brincar de pega-pega, rouba bandeira. Existem diversas brincadeiras, né, que são conhecidas na nossa cultura. E você pode até fazer uma pesquisa, o que sua mãe brincava quando ela era criança, o que sua avó brincava. Às vezes brincava de panelinha, né, de fazer alguma comidinha e trazer essas atividades também para sua criança. Então, atividades que puxam o ar, mas é importante trazer atividades que soltem o ar também, porque essa atividade auxilia no dia a dia da criança a ela conseguir relaxar para a hora que ela for dormir. Então, uma atividade que é ótima para poder fazer isso, por exemplo, é contar histórias. Você pode contar histórias de livro, né? Lendo um livro para criança. Você pode contar histórias de memória, alguma história da sua infância. Você pode contar uma história, a criança, se ela for um pouco mais velha, ela pode ir fazendo um tricô de dedos. Você pode contar uma história para a criança e pegar uma massinha, por exemplo, de cera de abelha, que a diferença da massinha de cera de abelha para a massinha normal é que a massinha de cera de abelha, ela precisa do calor, né? A massinha normal, ela é fria, né? Ela é gelada. E a massinha de cera de abelha traz esse calor, que a criança ela precisa, né, desse calor para poder desenvolver, né? Desse amor, dessa nutrição. Então a criança vai esquentando na mãozinha, quando você vai contando a história, a massinha. E não precisa necessariamente ela ter que fazer algum bichinho, algum elemento da história, né, na brincadeira dela. Ela pode só aquecendo na mão e fazendo alguma coisinha, uma bolinha, que seja uma minhoquinha, né? E ela vai escutando a história, é o momento ali que ela está soltando o ar. Então eu vou trazer para vocês uma história que fala sobre isso, sobre a história que tem dentro da cera de abelha. Uma história de cera de abelha. O vento venta por todo o mundo. Sobre desertos, sobre montanhas, sobre selvas e oceanos. Enquanto o vento viaja, ele recolhe histórias de terras diferentes. As folhas das árvores recolhem essas histórias. Quando o vento venta sobre suas copas. E as folhas passam as histórias para as flores, que guardam essas histórias para as abelhas, que adoram escutar histórias.
Quando as abelhas recolhem o pólen das flores, elas também recolhem as histórias trazidas pelo vento e que são guardadas pelas folhas das árvores que transmitem para as flores. Quando as abelhas constroem sua casa com cera, as paredes dos quartos de seus filhotes, elas colocam as histórias dentro dessas paredes, para que seus filhotes conheçam algo sobre o mundo. As abelhas também sabem que os humanos adoram histórias. Então, na sua cera de abelha, você vai descobrir uma história que foi colocada ali somente para você. Eu vou trazer para vocês também a história do Cogumelos na Chuva. É uma história em que eu fiz os personagenzinhos com massinha de cera de abelha, né? Você pode fazer isso com a sua criança. Vamos fazer os personagens da história? E aí vocês fazem os personagens para poder depois representar. O que a gente fala que é legal de fazer é você trazer a mesma história durante pelo menos 7 dias para a criança. Porque cria esse senso de ritmo, da criança entender que a semana tem 7 dias. Terminou, vai começar outra semana, começa outra história. Traz essa segurança, esse ritmo para a vida da criança. Então, às vezes, você pode fazer cada personagem durante um dia, durante a tarde, você vai contando a história, aí vocês vão fazendo um personagem e a criança vai tendo esse momento, né, de soltar o ar. E aí eu vou contar essa história do Cogumelos na Chuva para vocês, com esses personagens que eu moldei, né, com a massinha de cera de abelha. Cogumelos na chuva. Em um dia de chuva, uma formiga procurava um lugar para se abrigar. Onde será que eu posso me esconder? Se perguntava a formiga. Até que ela viu um pequeno cogumelo no qual ela podia se abrigar e sentou-se embaixo dele esperando a chuva passar. Mas a chuva caía cada vez mais forte. Uma borboleta toda molhada apareceu e disse: Prima formiga, me dê um espaço para me abrigar com você. Estou tão molhada que não consigo nem voar. Como posso deixar você entrar? Disse a formiga. Mal há lugar para um. Eu não me importo, disse a borboleta. Melhor apertada do que molhada. Então a formiga abriu espaço para que a borboleta pudesse se abrigar embaixo do cogumelo também. Mas a chuva caía cada vez mais forte. Apareceu um rato correndo em direção à formiga e à borboleta. Por favor, minhas amigas, abram espaço para mim também. Estou todo ensopado. Mas como podemos deixar você entrar? Não cabe mais ninguém aqui, disse a formiga. É só vocês se apertarem mais um pouco, disse o rato. A formiga e a borboleta se aproximaram mais ainda e deixaram o rato entrar. Mas a chuva caía cada vez mais forte e parecia que não ia parar. Um pequeno pardal veio voando em direção ao cogumelo e disse: Minhas penas estão ensopadas e minhas asas estão tão cansadas. Me deixe sentar debaixo deste cogumelo com vocês até a chuva parar e as minhas asas eu conseguir secar. Mas não há espaço aqui, disse a formiga. Por favor, se aproximem mais um pouco. Eles se apertaram mais um pouquinho e abriram espaço para o pequeno pardal. Mas a chuva caía cada vez mais forte. Então um coelho veio pulando pela clareira e viu o cogumelo. Oh, por favor, me escondam, pediu o coelho. Uma raposa está me procurando, me ajudem. Pobre coelho, disse a formiga. Vamos nos apertar mais um pouco para poder abrigar ele aqui também. Logo que eles esconderam o coelho, veio uma raposa correndo perguntar: Vocês viram um coelho? Para que lado ele foi? A raposa se aproximou e farejou o cogumelo. Estou sentindo cheiro de coelho por aqui. Por acaso ele está escondido aí? Sua raposa, você acha que caberia mais algum bicho debaixo desse cogumelo? Disse a formiga. No começo eu achava que não teria nem espaço para mim, uma formiga sozinha debaixo de um cogumelo. E a raposa então deu meia volta e foi embora. Assim a chuva parou e o sol apareceu por detrás das nuvens, possibilitando que todos saíssem alegres e contentes de seu abrigo de cogumelo. A formiga olhou para os seus amigos e disse: Mas como isso é possível? No começo não tinha espaço nem para mim debaixo desse cogumelo, e no final coube nós 5.
Neste momento, o velho e sábio caracol da floresta saiu lentamente debaixo de uma grande pedra e disse: "Vocês não sabem o que acontece com os cogumelos quando chove? Eles crescem." Acabou. Você pode, então, trazer diversas brincadeiras para a criança que também são atividades da casa. Você pode fazer um pão com a criança. Nossa, a criança fica tão feliz quando ela faz alguma coisa na cozinha, aquilo ali se transforma num alimento, né? Que vocês vão todos poder usufruir daquilo. Então você pode fazer um pão. A gente tem na playlist também dos destaques do Instagram a receita do pão. E você pode fazer o pão com a criança e cantar a música do padeiro enquanto vocês estão fazendo. E às vezes se a criança está muito agitada, que às vezes a criança está muito agitada, quer sair pegando em tudo, aí a farinha, joga a farinha no chão, e aquela bagunça, né? Você pode trazer uma atividade para ela que você tem que começar a fazer antes, né? Você tem que ensinar para a criança, ou pode fazer você mesmo na hora e a criança vai querer imitar. Aí você fala, mãos para frente, mãos para cima, mãos para trás, eu sou capaz. Você está tirando a criança daquele momento ali, é muita coisa, eu quero mexer na farinha, eu quero mexer na água, então acalma a criança, traz isso. Aí você pode primeiro entrar na energia da criança, trazer isso rápido, mãos para frente, mão e com muita energia. E você pode ir diminuindo a velocidade, pode trazer uma intensidade menor. Na música a gente fala, quando algo é bem alto, né, a intensidade sonora é alta, a gente fala forte. E quando a intensidade é baixa, né, pouco som, a gente fala que é piano. Então você pode trazer forte, rápido e depois ir desacelerando e trazendo para o piano, né, e para uma coisa mais calma, mais centrada e acalmando a criança. Isso é uma forma de você tirar ela de uma energia que ela está vibrando e trazer ela para calma, para vocês poderem continuar fazendo uma atividade, como por exemplo fazer um pão. Mãos para frente, mãos para cima, mãos para trás, eu sou capaz. Toco os meus joelhos, toco os meus pés, bato palmas, bato os pés. Mãos para frente, mãos para cima, mãos para trás, eu sou capaz. Toco os meus joelhos, toco os meus pés, bato palmas, bato os pés. Tem uma frase atribuída a Platão que ele fala que o tipo mais eficiente de educação é aquela no qual a criança brinca com coisas encantadoras. Então a gente trazer essas coisas para a criança, lembrar que a criança, o brincar dela, ele já é imaginativo por si só, a criança é imaginativa. Então assim, como é que a gente pode honrar? Como é que a gente pode trazer espaços dentro da casa em que a criança possa brincar enquanto a mãe está cozinhando, ou enquanto a mãe está fazendo, varrendo a sala, que seja, ou fazendo alguma coisa? Como é que eu posso trazer alguma música para a criança poder sair de uma atividade e passar para outra? Como é que eu posso trazer histórias? Isso tudo está dentro do brincar. O brincar não necessariamente precisa ser só condicionado a uma coisa, né? Brincar é só isso. Não, brincar é a vida da criança. Até pôr uma roupa pode ser uma brincadeira para a criança. Aprender a calçar um sapato, aprender a pegar uma água, né, no filtro. Isso tudo para ela é uma brincadeira. Então a gente trazer isso em pequenos momentos do dia. Se você não tem muito tempo para poder sentar e brincar com a sua criança e ter momentos assim, você pode trazer pequenos momentos no dia, enquanto você está no carro, indo para a creche, ou indo para a escola, enquanto você está esquentando a janta da criança. Você pode contar uma história, pode cantar uma música, pode conversar com a criança, fazer uma brincadeira. Pede para ela te auxiliar, pôr a mesa, pôr o pratinho na mesa, pôr um copinho na mesa, pôr um guardanapo. Então assim, tem muitas coisas que você pode trazer que são brincadeiras. O brincar para a criança é coisa séria, o brincar é a profissão, é o trabalho da criança. E a gente lembrar que o currículo dessa primeira infância da criança, que aqui a gente está caracterizando até os 7 anos, né? Que esse currículo é a própria vida, é ela experimentar e estar sentindo o que é estar aqui nesse mundo. Então continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Marque a gente, @Método Jardim do Tempo, no que você tem feito, nas canções, ou músicas, ou atividades que você tem feito com a sua criança. A gente quer saber e quer ver o que você tem feito. E até a próxima!